Estamos voltando com o segundo bloco aqui do programa Espiritualidade Urbana. Hoje eu estou com a minha amiga querida Vera Cristina, que veio falar pra gente sobre os arcanos menores do tarô e o que ele representa, o que esse set de arcanos representaria dentro dos arcanos do tarô do estudo do tarô de uma forma geral. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão conectadas conosco, o Gabriel Garrido, a Cláudia do Rio de Janeiro, que está conectada conosco, a Marisa, o Ícaro, todas as pessoas que estão aí enviando as perguntas, participando do nosso programa. É muito legal ter vocês aqui participando conosco e é sempre bom saber de onde vocês são e que estão conectados, se estão gostando, se não estão, mandando dicas. Isso pra gente é maravilhoso, que assim a gente aperfeiçoa o programa, não é? Com certeza. A Cláudia, inclusive, do Rio de Janeiro, ela está fazendo uma pergunta, ela está falando: boa tarde, Vera. Uma vez você falou que podemos fazer leituras utilizando todo o jogo ou retirando os arcanos menores para complementar a leitura dos maiores. Que nas cartas numeradas isso fica mais fácil, mas ela tem uma certa dificuldade da utilização das cartas da corte utilizando essa metodologia. Acho que ela está falando um pouquinho da diferença entre o método americano e europeu. Eu não entendi direitinho a sua pergunta, Cláudia, mas provavelmente deve ser isso, né? Existe o método americano, onde você trabalha com todos os arcanos, você mistura os arcanos maiores com os menores, escolhe o método e abre, sem problema nenhum. E existe o método europeu, onde você trabalha com um arcano maior e um arcano menor, né? Em relação às cartas da corte, por exemplo, o Nenaif usa algumas regras. Então, por exemplo, se aparece uma imperatriz com uma rainha de paus, por exemplo, uma pessoa da própria família. Então, existem até algumas regrinhas para você identificar as pessoas dentro da corte. Eu, particularmente, não utilizo. Como eu gosto de usar o método mandala, então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa na casa 10, eu sei que pode ser uma chefe, né? Na casa 6, alguém dentro do trabalho. Então, pelo próprio método, eu vou me orientando. E aí eu nem sei te explicar como é que funciona, mas para mim funciona. É meio intuitivo às vezes. Eu sei quando que é alguém. Porque né? Eu acho assim, uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber é que, apesar do tarô ser uma metodologia, existir uma metodologia por trás do tarô, é imprescindível a utilização da percepção do tarólogo. Por isso que cada tarólogo é único. Sim, né? E cada um acaba utilizando a sua intuição, acaba utilizando os seus insights na leitura. Sim, claro. Claro que de uma certa maneira eu tenho um lado assim bem técnico, né? Eu fico bem dentro da estrutura do tarô, mas tem certas coisas que realmente vêm. Né? Você está trabalhando com o tarô, acaba sendo um portal, né? Para abrir a sua percepção. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E mesmo as cartas da corte, elas são simples, né? Então a gente às vezes se dificulta, porque então, o rei de ouros, então tá ligado ao elemento terra, ao Capricórnio, ao touro. Não, o rei de ouros, ele é prático, sabe ganhar dinheiro. Aquele homem que tem dinheiro. Empresário. Empresário, né? Tem o dedo de Midas, né? Gosta das coisas boas da vida, tem tino comercial. É simples. Né? Vamos simplificar o tarô. Porque senão fica muito complexo, fica muito subjetivo. Exatamente. Fala pra gente, Vera, sobre as correntes de pensamento dentro da literatura do tarô, especificamente sobre os arcanos menores. A gente sabe que existem várias escolas de pensamento do tarô, né? E o que você poderia destacar especificamente dentro do universo dos arcanos menores? Então, dentro da literatura dos arcanos menores, a gente vai ter duas correntes. Você vai ter a corrente simbologista, da qual eu faço parte, e você vai ter a corrente cabalista. Tá? Na verdade, as duas estão certas, mas muitas vezes a cabalista ela vai pegar só uma parte, vamos dizer, da simbologia. Não quer dizer que está errado. Tá? Mas eu prefiro a linguagem simbólica. Tá? Até porque o tarô é para todos. O tarô ele tem que ser independente de crenças. Claro. Ele é para todo mundo, ele é para o chinês, ele é para o africano. É universal. Ele é universal, ele não está deitado em crença. Então vamos colocar. Ele era jogo para todo mundo, popular, simples, fácil. Né? Você trabalha com arquétipos que estão presentes em todas as culturas. Exatamente. Então é para todo mundo. Então existem essas duas correntes que, de uma certa maneira, acabam trazendo confusão para o aluno. Então, por exemplo, muitas vezes vai ter diferença entre todos os 6 e 7, de todos os naipes, paus, ouros, espadas e copas, tem diferença entre o método, quer dizer, a prática simbologista e a prática cabalista, né?
o 2 de espadas, o cavaleiro de espadas, o 5 de paus, o 4 de paus, tem atribuições diferentes, né, por causa dessas duas escolas. Mas eu sigo a tradicional. Não está errado, mas eu prefiro a tradicional. Tá. Se a gente fosse dar um exemplo para as pessoas, eu sei que você trouxe alguns slides, né, para falar um pouquinho, inclusive, para as pessoas terem noção da estrutura dos arcanos menores. Você escolheu aí o naipe de ouros, não é isso? Sim. Então vou pedir para o Alexandre soltar lá, a partir do as, para as pessoas poderem entender um pouquinho. Perfeito. Você trouxe diferentes tarôs. Exatamente. Eu trouxe até os tarôs que eu uso, né? Eu trouxe o Waite, né, que é um tarô até de 1910. Foi ele com a Pamela, né? Eles eram da ordem da Golden Dawn, e ele e a Pamela... É o primeiro aí, lá em cima no topo. Exatamente, né? O primeiro lá no topo, que desenharam os arcanos menores do tarô. Por isso que ele é considerado um tarô moderno, né? Desenharam as cenas, né? Desenharam as cenas dos arcanos menores. Para representar o universo da carta. Exatamente. Tanto que esse tarô, de uma certa maneira, eles também pegaram ideias do Sol à Busca, que é um tarô anterior, já existia com imagens, né? Mas, vamos dizer, eles foram os pais da ideia. Né? Então, trouxe até as figuras, né, para mostrar que o tarô de Marsella, por exemplo, ele não vai ter imagem. Ele vai ter a moeda de ouro, o disco de ouro, né? E aquele do meio é o Morgan Greer, que é um clone do Waite, que eu também acho interessante. Ele foi redesenhado em cima do Waite. Né? Então eu trouxe o Waite, que ele é bastante popular, todo mundo conhece, né? É mais intuitivo também. Exatamente. Né? E o tarô de Marsella, né, no sentido de que ele não possui imagens. Mas a partir do momento que você entende a linguagem simbólica, não tem problema. Fácil. Você vai ler tanto no tarô do Waite, ou você vai no tarô de Marsella, que vai ser a mesma coisa. Né? Então aí a gente teria o as de ouros. O as que marcaria o princípio, início de um projeto, uma oportunidade. Né? Eu considero até que o as, ele fecha um ciclo e ele abre um ciclo muito bom. No sentido de ouros, um ciclo ótimo. Né? Então, muitas vezes, uma abertura de emprego, uma venda de um apartamento... Pode ter um certo atraso, mas ele é realizador. Agora, o que é importante, até de uma certa maneira, como regra dos arcanos menores? Todos os ases realizam. Independente de ser de ouros, o as de copas, o as de paus, o as de espadas e o as de ouros, caindo numa jogada, eles são realizadores. Claro que vai depender do arcano menor, se você trabalha no método europeu. E do universo do naipe também. Exatamente, porque se de repente eu pergunto, minha vida financeira vai melhorar, cai uma torre com as de ouro, a torre já está negando. Ela já está dizendo o que vai acontecer com o seu as de ouro. Exatamente, vai para o buraco. Então, claro, aí você tem uma imperatriz com as de ouro, claro, você vai vender seu apartamento, você vai comprar sol com as de ouro. Sol com as de ouro, maravilhoso. Então, todos os ases são realizadores. Perfeito. Né? E eles vêm de encontro ao desejo do consulente. E é interessante que o as não é uma coisa de eu querer. Ele vem, é como se ele fosse um portal. Sabe? É uma oferta. Até por isso até o desenho, é o presente. Até o desenho da mão oferecendo, né? A moeda, né? Ou a taça. No tarô da Pamela, que eu acho bastante interessante, né? Porque é uma oferta mesmo. Um presente Você do universo. Deseja. E aí ele aparece, né? Vem de encontro com aquela tua expectativa, com aquele teu anseio, né? Aí nós temos, logo depois, o 2 de ouros, né? Exatamente. Aí nós temos os do 2. O 2 sempre implica um impasse, né? Num certo sentido aqui no 2 de ouros, ele vai falar de uma instabilidade por causa de terceiros, ou dois trabalhos, ou terceiros interferindo na sua vida. Então é um arcano que pede que você tenha um certo jogo de cintura para poder lidar com a situação. Ele significa obstáculo, mas ele significa obstáculo transponível. É você ter jogo de cintura para lidar com a situação. Agora, claro, né? Se você está endividado, né? Vamos dizer, você já comprou uma casa, um carro, e aí você vem, abre o tarô comigo e cai o 2 de ouros perguntando se você deve comprar a lancha. Não, né? Não é legal, se você né? já está com 2 de ouros, que você está correndo entre esses 2 projetos que você adquiriu, não vai entrar num terceiro porque você não vai conseguir. Não vai ter problema. Mas os obstáculos não está conseguindo se equilibrar com os dois que tem, né? Mas são obstáculos transponíveis. Inclusive tem alguns tarôs, eu não sei se no Waite, mas no tarô que eu utilizo, que é o Old Pet,
O 2 de ouros aparece com uma pessoa com 2 moedas em cima de uma corda bamba. É isso mesmo. Né? É exatamente isso mesmo. Que a Pamela, ela até desenhou uma malabarista, né? E o mar assim atrás, né? Uma marola, né? Mas é muito interessante, porque é a corda bamba. Né? E marca muito, realmente, interferências de terceiros. É batata. Tá. Às vezes tem outras pessoas na jogada. O 3, logo na sequência. O 3 de ouros, ele vai indicar a realização, né? Todo 3 realiza ou termina, no caso do 3 de espadas, né? E o 3 de ouros, início de um novo projeto, um projeto em equipe. É um momento realmente onde você tem que pôr a mão na massa e trabalhar, né? Então, início de um novo trabalho, início da faculdade, início de uma parceria. Muito trabalho pela frente, mas é realizador. É importante ressaltar que o naipe de ouros realiza, né? Ele é material, ele é tangível, tá? Então ele realiza. Quando ele cai num jogo é muito bom, porque ele é realizador. Ele é positivo, né? Vamos dizer assim. Totalmente. Tá. Na sequência nós teremos o 4. O 4 de ouros aí, né, as escolas mudam, e nesse caso aí o 4 de ouros, ele vai falar da avareza, ou da posse, né? Então, se a gente for olhar até a figura que a Pamela e o Wade desenharam, né? Ele está fechado, segurando essas 4 moedas, né? E o que a gente já pode também, de uma certa maneira, ter cautela nesse sentido, pela linguagem simbólica do 4 de ouros, é que se você não muda esse tipo de padrão, você vai perder no futuro. Então, o 4 de ouros vai indicar posse, avareza, até a posse de alguém. Né? Então, se perguntar, ele me ama? E vamos supor, cai um imperador com 4 de ouros. Não, ele tem posse. Ele é possessivo. Ele é egoísta, ele é egoísta, bem possessivo, né? O meu marido vai me pagar a pensão, cai um 4 de ouros. Difícil, né? Difícil. O chefe vai me aumentar? Não. Né? Então, avareza. É o Sovina. É o Sovina. Tá. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa carta. A pessoa não quer mudar. Quer dizer, se você está segurando algo, é porque você tem. Né? Mas você também não se diverte, porque você fica preocupado com a posse. Né? E como o naipe de ouros ele está relacionado também ao dinheiro, vamos dizer, dentro da cartomancia, é ter dinheiro ou não ter, esse lado egóico mesmo da avareza. É o pior lado, né? É o pior lado. Né? E todos os 4 indicam que se a pessoa não mudar no futuro vai ter problemas. Né? O 5. Todos os 5 indicam problemas. Essa é a pior cartinha do naipe de ouros, né? Eu até gosto do desenho da Pamela, né? Dessas 2 pessoas fora do templo, tá inverno, eles estão com roupas maltrapilhas, eles estão doentes, né? Todos os 5 indicam um conflito, né? E aí falta crise financeira, falta de vitalidade na questão da saúde, falta algo. É um momento onde você tem que mudar de ideia, porque esse projeto não vai para frente. Você continua a insistir com o 5 de ouros, muitas vezes num relacionamento afetivo ou num projeto de trabalho, é certeza que você vai perder tempo. Então, melhor é mudar, se fortalecer, né, e partir para o novo. Perfeito. 6. Que é até o que indica o 6 de ouros, né? Todos os 6 indicam uma nova oportunidade, né? Os 6 de ouros, muitas vezes a gente fica um pouco na dúvida se aceita esse novo caminho ou esse novo parceiro, mas deve se aceitar. É um arcano de abertura, é um arcano de generosidade. Então, muitas vezes você sendo generoso com alguém, ou alguém sendo generoso com você, ou momento, exatamente, né? Ou momento onde você está vendo onde você vai investir, vou investir num novo apartamento, momento onde você está analisando o que você vai comprar, né? O meu ex-marido vai me pagar a pensão? Vai. O 6 de ouros paga, veio uma melhoria, né? É uma carta extremamente boa. E aí a gente tem o 7. O 7 de ouros, né, na linguagem simbólica, diferente da cabalista, vai falar de desenvolvimento, crescimento, melhoria financeira. A carta ótima, tá? Então vai falar realmente de melhoria financeira, daquele trabalho que se desenvolve muito bem e você ganha, tá? Não tem nada a ver com um negócio de pobreza. É um arcano excelente. Tá, na sequência de desenvolvimento, de projetos, de ideias e materiais. Perfeito. A carta número 8. E todos os 8, vamos dizer, entre aspas, eles são kármicos. Ou seja, no sentido assim,
Você tem que mudar pela necessidade da mudança. Então, o 8 de ouros é o momento de você começar um novo projeto, um novo aprendizado. É um momento de muito trabalho. Eu vivenciei há pouco tempo atrás o 8 de ouros, né? Muito trabalho, muito focada, né? Até num trabalho, num novo tipo de aula, num novo projeto que eu comecei, onde eu fiquei realmente bastante focada. Então, é o momento de pôr a mão na massa, ele é realizador, né? Mas ele pede bastante empenho. Então, início de um novo trabalho, início de um novo projeto, algo novo que surge. Ele é sempre representado como uma pessoa talhando, né? Exatamente. A própria moeda. Exatamente. Ou construindo e absorto, coisa. Né? Absorto naquele trabalho, né? Envolvido com aquele trabalho. Perfeito. 9. O 9 é maravilhoso, né? Pouco cai. Em ouros é ótimo, né? Eu acho essa carta maravilhosa, né? Desculpa. Ela, eu tô com uma tossinha, ela no jardim, né, praticando a arte da falconaria, que coisa melhor, né? O 9 de ouros é uma carta de sucesso, de realização, mesmo que exista qualquer probleminha, o probleminha vai ser resolvido, vem a melhoria profissional, vem a felicidade, é uma carta de realização, é uma carta bastante ensolarada, é uma carta que eu gosto muito, né? Realmente difícil de cair, né? Então, por exemplo, aquele livro que você escreveu e foi um sucesso, né? E o 9 de ouros, ele te dá, assim, um prazer de viver o bom da vida, né? É aquele momento de ouro, né? Exatamente, agora eu posso relaxar, fazer aquela viagem que eu gosto. Depois de muito trabalho, depois do trabalho do 8... trabalho, né? Exatamente. Vem a recompensa do 9. Exatamente. E o 10? E o 10 de ouro é ótimo, excelente também, porque ele vai falar de uma realização, né? Então, a venda de um apartamento, ou ganhar na loteria, ou fechar aquele negócio, ou receber uma herança, né? Então, é um dinheiro que entra muito bom, é uma estrutura que entra muito boa e que vai durar um bom tempo, né? Claro que você sabendo administrar. Aquelas oportunidades únicas da vida, exatamente. Né? Agora, é difícil de cair. Muito difícil de cair. Até eu brinco assim, que muitas vezes alguns arcanos eu só vejo em aula, ou quando eu estou fazendo uma entrevista, porque não sai sempre, não sai né? sempre. Quando sai, você fala, nossa! Exatamente. Quanto tempo que eu não te via? É verdade. E se a gente for notar aí o naipe de ouros, ele é bem prático, né? Então a gente tem que obedecer essa ordem da estrutura, né? Então tem essa dica de que todos os 4 já indicam que você pode ter problemas, né? E muitas vezes você pode até usar o recurso de aconselhar pelo arcano sucessor, né? No caso do 4, olha, se você não mudar, você perde, porque existe uma cadeia simbólica. Certo. Eles não estão assim unidos aleatoriamente, né? Existe toda uma estrutura. E aí acabaram as cartas numéricas, começam as cartas da realeza, as cartas da corte, começando com o pajem, não é isso? Exatamente. Vamos lá, olha lá. E aí o pajem, né, se a gente ou for... valete, ou valete, né, ele é chamado de pajem ou valete. No tarô do Crowley, né, ele é a princesa, né, é chamado de princesa, são os pajens, né, o pajem de ouros no caso. Se a gente for ver o pajem, ele tem roupa simples, né, ele marca um adolescente, ele sempre vai ser o início de uma nova ideia, uma especulação no naipe de ouros, início de um novo projeto. Os pajens também eles estão ligados a mensagens, convites, propostas boas, né? Então é o momento de você começar a especular um novo projeto, é o momento de plantar a semente no naipe de ouros, né? Então uma carta bem gostosinha. Ele também pode representar eventualmente uma pessoa que está começando a sua carreira, exatamente. o seu trabalho. E não vai muitas vezes representar uma criança, pode ser um homem maduro que está começando um projeto novo, né? Uma nova ideia, onde você está plantando a semente, você está especulando, né? Perfeito. Aí de trabalho. Na sequência a gente tem o cavaleiro. O cavaleiro. E é importante dizer que o naipe de ouros ele é bem prático. Ele é focado, ele é prático, né? O cavaleiro a gente já vai ver que ele tem uma roupa luxuosa, ele está em cima do cavalo, né? Os cavaleiros são sempre mudanças feitas pela própria vontade, né? E o cavaleiro de ouros é o momento onde você está investindo num novo projeto de trabalho, numa nova proposta de emprego, que você de uma certa maneira tem que partir para frente porque é muito bom, vale a pena, né? Todos os cavaleiros realizam, né? Eles têm essa hierarquia, é uma carta de conquista, todos os cavaleiros são conquistadores, lutam pelos seus ideais, né? Lutam pelos seus projetos.
Nós temos aí a rainha. E aí a rainha que vai marcar a mulher, o matriarcado, né? A mãe, a esposa, né? No caso, a rainha de ouros, a roupa dela é luxuosa, ela tem coroa, ela está sentada no trono, né? O que indica uma pessoa de poder, de comando, né? Apesar de uma certa maneira, ela está sentada, que dá uma posição passiva. Certo. Mas é uma mulher que tem dinheiro. E a rainha de ouros, ela marca muito aquela mulher que tem dinheiro e ajuda os outros. É uma provedora. Uma provedora. Então ela ajuda o filho, ela ajuda aquele amigo que está precisando. Pode ser uma patrocinadora. Exatamente, ela ajuda mesmo, ela é extremamente generosa. Né? Temos o rei. E aí o rei, que vai falar do poder mesmo, da realização, né? O rei de ouros, as roupas são luxuosas, né? Ele tem cetro, coroa, né? Ele realiza, né? Então é aquele homem que tem o toque de Midas mesmo, o empresário, início de um novo projeto muito bom, né? E basicamente, mesmo as cartas da corte, elas são simples, é a habilidade de mexer com dinheiro, né? E o rei de ouros é excelente. Eu gosto muito do naipe de ouros, né? Ele é extremamente prático e o que é muito importante é que ele realiza quando você faz as perguntas, né? Às vezes as pessoas ficam, mas na questão do amor o naipe de copas é tão lindo. O naipe de copas é lindo, mas ele é mais sonho, né? O naipe de paus, o naipe de paus e o naipe de ouros, quando eles caem nas jogadas, com canos maiores legais, é certo que a coisa vai acontecer. Ela vai se realizar. Claro que vai depender da numeração. O 5 de ouros vai dizer problemas, né? E o que é interessante no naipe de ouros, que eu acho que até um dos naipes, claro que o de paus também é leve, mas ele é bem leve. A carta mais chata do naipe de ouros é o 5 de ouros. O 4 de ouros, que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você tem que mudar. Às vezes nem é o seu você, exatamente. Mas é um arcano, é simples. Um naipe de ouros assim, é bastante simples. E o que é legal, ele realiza. Né? Às vezes tem essa ideia, como o tarô ele foi voltado para o espiritual, de que ouros é materialista, o rei de ouros é materialista. Depende. Né? Você quer casar, você precisa comprar um apartamento, você precisa pagar a igreja, as flores, o vestido de noiva, fazer festa, pagar o buffet. Amor só não vai pagar tudo isso, né? Se a gente fosse falar de uma forma bem prática, Vera, porque a gente já está no finalzinho, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar o programa. Como é que a gente poderia classificar cada um dos naipes? Começando, né? Por ouros, copas, paus. Perfeito. O naipe de ouros, como a gente viu agora, é um naipe prático, ele está ligado ao elemento terra, então ele vai falar da aquisição, das coisas materiais, até do próprio corpo físico, né? Então o 5 de ouros muitas vezes pode ser um problema de saúde, né? Uma falta de vitalidade, e tudo que é tangível. Né? Tudo então, que é trabalho, tudo que é concreto, tudo que é palpável, corpo físico, mesa, cadeira, e ele realiza. Né? O naipe de copas, que está ligado ao elemento da água, né? Está ligado à emoção, ao mundo abstrato interior, à alma, ao amor, aos anseios, ao lado afetivo, aos devaneios, aos sonhos, às emoções. E ele não está só ligado ao amor. Amor a um amigo, amor a um animal, amor a um bairro. Né? Tá ligado também, eu faço até vezes, ao sentimento, aquilo que me dá prazer ou me causa dor. Ele vai ter esses dois lados, né, da emoção. O naipe de espadas, ele está ligado ao ar, que está relacionado ao lado mental, à premeditação, à briga pelas ideias, a crença nas próprias ideias. É um naipe mais egoísta, é um naipe que está relacionado ao ar, mas é um naipe de guerra, territorial, defensivo. A maioria dos conflitos surgem por divergência de ideias. Exatamente. Né? Então é um naipe bem complexo, bem difícil. Fala dos estudos, da mente, do intelecto. Da mente, do intelecto. Até eu gosto, porque no tarô egípcio tem a rainha de espadas que se chama premeditação. Né? Então é um momento onde você premedita. Então, por exemplo, um rei de espadas ele dá um bom advogado. Mas é um mundo das minhas ideias, as ideias que eu tenho naquele momento. Né? Se a gente for ver a numeração de espadas, é um desastre. Um terror. É um terror. Acho que é o naipe mais terrível que existe. O melhor é o 10 de espadas, que finaliza, né? É fim com dor ou a dor do fim.
Mas você passa pelo processo e acabou, é terrível. E um as de espadas também é bom porque é realizador, mas é um naipe mais difícil, né? E o naipe de paus, que está ligado ao elemento fogo e à vitalidade, à transcendência, porque dentro da estrutura do lado assim, da simbologia do tarô, o pau está ligado ao espiritual, né? Então, o fogo é iniciativa, então você tem uma preocupação maior com o outro, com a ética, com a realização, com a transcendência, mas não essa transcendência extra, é tua mesmo dentro da Terra. Né? Então, o naipe também é extremamente bom, ele realiza, a gente vai encontrar no naipe de paus algumas dificuldades, mas é um dos melhores naipes que tem. Olha só, pessoal, se você gostou do trabalho da Vera, eu tenho certeza que você gostou, ela é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho já há muito tempo voltado ao tarô, você pode contatá-la, já passou aí no nosso GC durante o decorrer de toda a entrevista os contatos dela, mas eu vou deixar aqui agora no finalzinho do nosso programa para que você possa contatá-la. O telefone dela é 11 São Paulo, 3085-9994, 3085-9994. O e-mail da Vera é veratarô, com temudo no final, @gmail.com. veratarô@gmail.com. E o site é http:// normal, taroestudos.blogspot.com. É o blog dela, onde ela compartilha com as pessoas os seus pensamentos, suas visões. Tá meio paradinho, mas eu prometo voltar. Escreve pra ela, fala pra ela voltar a escrever. Mas tem muita coisa antiga. Tá paradinho com a nossa última entrevista. Mas tem muita coisa antiga. Então o pessoal pode utilizar para estudar, para ler, para pesquisar, né? Entre em contato com a Vera se você quer levar ela aí pra sua região, pra sua escola. Tenho certeza que ela vai adorar. Claro, vai ser um prazer. Vera, quero agradecer muitíssimo a sua participação novamente aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Imagina, você sabe que é um prazer estar aqui conversando com você. Viu? E vamos trazer a Vera, a gente já estava combinando aqui antes, para ela falar sobre os métodos do tarô, sobre a metodologia. Então, onde é que entra a metodologia nisso e a interpretação? Então, fiquem conectados aqui mais uns tempos, a gente vai trazer ela para falar sobre isso, tá bom? Obrigado, viu, Vera? Obrigada, viu? E obrigada a todo mundo que perguntou também, né? Tem muita gente aí, não deu para responder todo mundo, gente. A gente, inclusive, está atrasado. E eu conto com vocês nas próximas sextas-feiras. Aí a gente vai ter umas reprises em função do feriado, mas em janeiro a gente volta com coisa nova, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com os deuses. Um beijo, Feliz Natal a todos, né? Um bom final de ano. Tudo de bom, né? E felicidade. 2011 a gente está de volta. Com certeza, com tudo, né? Com certeza. Tchau, gente, até lá.